Começando do zero aqui, para dar uma potencializada, né? Vamos começar mais um episódio do Gazeta Anatômica. Entre erros e acertos, vai dar certo. Tô com a minha aqui, ó, e hoje vamos falar da questionável ventosa terapia. Seja muito bem-vindo ao Gazeta Anatômica, o podcast para quem gosta de anatomia, fisioterapia, osteopatia, ciência e principalmente para quem acredita que uma boa pergunta vale mais que uma resposta decorada. Eu sou o Thiago Rodrigues e hoje vamos falar sobre uma técnica que provavelmente está entre as mais fotografadas nas redes sociais, aquela que deixa marcas circulares nas costas, que muita gente pergunta, isso dói? Isso machuca? Isso tira as toxinas? Essas manchas mostram onde está a inflamação? Quanto mais escura a marca, maior e pior era o problema? Será? Hoje vamos separar a tradição de ciência e entender o que realmente acontece quando colocamos uma ventosa na pele. A ventosa terapia não nasceu na fisioterapia. Eu acho que todo mundo, quem fez o curso sabe, né? Os primeiros registros aparecem há milhares de anos em diferentes civilizações. Egito, China, Grécia, Arábia. Diversos povos desenvolveram formas de utilizar recipientes capazes de criar pressão negativa na pele. Na época eram utilizados bambu, chifres de animais, cerâmica e vidro. O princípio era simples, criar sucção. Mas o objetivo variava bastante conforme a tradição médica. Enquanto algumas culturas acreditavam que na remoção de maus humores, ou outras relacionavam a técnicas ao equilíbrio energético. Hoje a fisioterapia interpreta seus efeitos a partir da biomecânica, da neurofisiologia e da fisiologia dos tecidos. Pressão negativa, ventosa, já utilizado? Eu vou na preferência do cliente. Pressão negativa. Ó, que lindo. Quase não uso em mim, mas eu tenho. Afinal, o que aconteceu quando fazemos ventosa? Muita gente imagina que a ventosa puxa o músculo. Na verdade, não é assim. Ele gera uma pressão negativa. Essa pressão negativa provoca uma deformidade mecânica na pele. Vou replicar. Pressão negativa, deformidade mecânica. Tecido supracutâneo, faces superficiais e, em menor grau, tecidos mais profundos. Tome de ventosa. Esse estímulo desencadeia respostas locais, aumento transitório de perfusão sanguínea superficial, deformação do tecido conjuntivo, ativação de mecanorreceptores, estímulo de terminações nefrosas cutâneas, alterações temporárias das sensibilidades dolorosas. Portanto, a ventosa não descola o músculo, não disposiciona as vértebras, não quebra aderências profundas e em poucos minutos. O que observamos são respostas mecânicas e neurofisiológicas compatíveis com o estímulo cutâneo e facial. As manchas significam inflamação? Talvez esse seja o maior mito. As manchas não apresentam toxinas, também não apresentam ácido lático acumulados, nem mostram exatamente onde existe inflamação. A coloração ocorre porque a pressão negativa rompe pequenos capilares superficiais. Isso permite extravasamento de sangue para os tecidos subcutâneos. Ou seja, é uma esquimose induzida. Esquimose não, esquimose de esqui? Equimose induzida. Assim, não é esquimose, é equimose induzida. Assim como qualquer hematoma, sua intensidade depende de diversos fatores. Intensidade da sucção, tempo de aplicação, espessura da pele, vascularização, idade, uso de
coagulante e fragilidade capilar. Portanto, uma marca no escuro não significa que o paciente estava mais doente. A ventosa reduz a dor? Agora vem a pergunta importante. Caretas. Funciona? A resposta é pode funcionar. Pode. Principalmente para analgesia a curto prazo. Diversos estudos sugerem melhora em condições musculoesqueléticas como cervicalgia, lombalgia e dor miofacial. Especialmente quando a ventosa terapia faz parte de um programa mais amplo de tratamento. Entretanto, a qualidade das evidências ainda varia entre condições estudadas e os benefícios tendem a ser modestos ou de curta duração. Provavelmente parte desse efeito ocorra por mecanismos como modulação da dor em nível do sistema nervoso, estímulo mecânicos receptores cutâneos, alterações na percepção dolorosa, influência de fatores contextuais e da expectativa do paciente. Muito está mais envolvido na alteração da percepção da dor do paciente e a influência contextual e da expectativa do paciente em si. Não é mágica, é fisiologia. E as fáscias estão ali, né? Existe uma crença muito difundida de que a ventosa solta a fáscia. Essa afirmação precisa de cuidado. A fáscia é um tecido conjuntivo complexo, resistente e contínuo. As forças aplicadas pela ventosa provavelmente produzem deformidades temporárias e modificam a interação entre a pele, tecido subcutâneo e fáscias superficiais. Isso pode alterar a percepção de rigidez e facilitar o movimento. Mas dizer que a técnica quebra aderências e descola a fáscia de maneira permanente não é sustentada pelas evidências atuais. Não tem embasamento científico. Apesar de ser considerada relativamente segura, existem contraindicações, tá? Entre elas, trombose venosa ativa, infecções cutâneas, queimaduras, feridas abertas, alterações importantes de coagulação, regiões com neuroplasia sem indicação específica e pele extremamente frágil. Idosos com a pele extremamente frágil, você não vai fazer isso, né? Também é necessário cuidado especial para pacientes idosos, como eu falei agora, com anticoagulante. O maior erro na ventosa. O maior erro não é colocar muita sucção, nem deixar o tempo demais. O maior erro é acreditar que a ventosa trata diagnóstico sozinha. Ela é apenas um recurso terapêutico. Se o paciente apresenta déficit de força, será necessário fortalecer. Se existe alteração de controle motor, será necessário treinar. Se há medo do movimento, será necessário trabalhar a educação em dor e exposição gradual. Nenhuma ventosa substitui o raciocínio clínico bem construído. E a curiosidade, você sabia que a ventosa aplicada sobre a pele pode estimular diversos tipos de mecanorreceptores, como terminações relacionadas ao toque, à pressão e ao estiramento? Esses estímulos geram rapidamente um sistema nervoso central. Recapitulando e voltando um pouquinho, esses estímulos chegam rapidamente ao sistema nervoso central e pode influenciar de forma como o cérebro interpreta a dor. É um dos motivos pelos quais algumas pessoas relatam alívio logo após a aplicação, mesmo antes de qualquer alteração estrutural. A ventosa atravessou milênios para continuar presente na prática clínica, porque muitos pacientes relatam benefícios, especialmente no alívio temporário da dor e na sensação de bem-estar. Mas a ciência nos convida a enxergar com equilíbrio. Nem como uma técnica milagrosa, nem como processo de utilização. Ela é um recurso terapêutico que pode ter espaço dentro de um plano de tratamento bem elaborado, quando utilizado com indicações adequadas, do objetivo claro, integração a intervenções com exercícios, educação em dor e reabilitação funcional. A melhor ferramenta continua sendo o raciocínio clínico. Para deixar um relato meu, né, do meu dia a dia, de verdade, não use todos os pacientes.
Alguns pacientes gostam de ventosa, então acabo cedendo em alguns momentos para melhor relaxamento deles. Eles saem um pouco mais relaxados, placebo ou não. Se ele gosta, se o paciente, se é um ganho do paciente, se ele acha que aquilo vai dar um estímulo a mais para ele, por que eu não utilizar? Tá? Não tem embasamento científico, não tem. Então, está tendo estudos, um quantitativo muito mínimo de embasamento científico para a ventosa nesse momento, para a utilização dela no dia a dia, como recurso terapêutico único. Ele é complementar como o estudo está dizendo aqui. Mas também não é para deixar de usar. Porque às vezes esse recurso acaba te ajudando a ganhar mobilidade com o paciente de uma forma mais secundária. O paciente acaba, por assim dizer, não precisa entender toda a neurofisiologia, neurodinâmica do movimento, biomecânica, cinesioterapia, essas coisas. Ele só precisa entender que o profissional vai estar ali para ajudar ele da melhor forma. E se esse recurso vai fazer com que o paciente aceite melhor esse profissional e esse profissional consiga trabalhar da maneira mais eficaz possível para a melhor recuperação dele, por que não utilizar? Não é para julgar, mas também não é para usar o tempo todo, entendeu? É um recurso. Eu uso porque o paciente se sente mais à vontade. Uso no final. Uso no começo, vou fazer uma ventosa aqui, tu faz um agachamento logo em seguida, tá? Às vezes não precisa nem de muita pressão. É só o suficiente para o paciente se sentir mais seguro com o corpo dele. Eu sou o Thiago Rodrigues e esse foi mais um episódio do Gazeta Anatômica. Esse vídeo é para o YouTube, eu estou fazendo as gravações para o podcast também, o podcast está bem no início, deve estar em 18 episódios. Esse é o podcast de número 18. No YouTube deve estar no quarto vídeo, que eu não gravo tanto vídeo, mas eu tenho que passar a gravar. Meu canal está em fase de iniciação, então iniciação técnica, testes complexos. Não falei o dia, mas vou me redimir agora. Eu sou o Thiago Rodrigues, falo diretamente do Rio de Janeiro. Hoje é dia 28 de julho, 8h18, 20 horas e 18 minutos de uma terça-feira. Até o próximo episódio. Termina. Mentira que eu não gravei. Não gravei. Eu gravei o vídeo, mas não gravei o episódio.